Será que o imposto devido pelo contribuinte originário pode ser exigido do seu representante fiscal? Olá! Neste vídeo, vamos ver se o imposto devido pelo devedor originário, o contribuinte, pode ser exigido pela Administração Geral Tributária ao seu representante fiscal. Mas antes mesmo de avançarmos, subscreva este canal para estar por dentro de todos os meus conteúdos. Começa-se por se dizer que nos termos do número 3 do artigo 28 do Código Geral Tributário, são sujeitos passivos as pessoas singulares e coletivas e todas as entidades aí referidas, incluindo os responsáveis fiscais, para efeitos de cumprimento das obrigações fiscais, nomeadamente obrigações de pagamento e obrigações declarativas. E quem são então os responsáveis fiscais? Ora, responsáveis fiscais são as pessoas singulares ou coletivas que, por via legal ou voluntária, assumem a responsabilidade de representar o contribuinte junto da Administração Geral Tributária. Todavia, não falaremos do responsável fiscal em sentido abrangente. Vamos limitar a nossa análise ao representante fiscal, tendo em conta que o responsável fiscal é aquele que, em virtude do cargo que ocupa e na decorrência de uma ação ou omissão, dê causa ao incumprimento da obrigação fiscal. Estamos aqui a falar, por exemplo, dos administradores das empresas ou titulares de órgãos sociais das empresas. Note-se que o mandato de representação pode abarcar quer as obrigações principais como as obrigações acessórias, ou seja, as obrigações de pagamento do imposto ou as obrigações declarativas, tanto conjuntamente ou apenas as obrigações declarativas. Todavia, esta possibilidade de limitar os poderes do representante nem sempre está na disponibilidade do representado, na medida em que é a própria lei, às vezes, que vem determinar quais são as obrigações que impendem sobre o representante junto da Administração Geral Tributária. Olhemos para o artigo 33 do Código do IVA, que vem impor uma obrigação de nomeação de um representante fiscal a todos os sujeitos passivos que não sejam residentes no nosso território nacional, mas que cá encontram-se a realizar operações tributáveis. Neste caso em particular, o contrato de representação fiscal ou o mandato não pode circunscrever a sua extensão à mera consulta de informações ou de submissão de declarações, na medida em que a norma manda constituir o representante fiscal para compelir os sujeitos passivos não residentes, mas que estejam a realizar operações tributáveis no território nacional, a entregarem o imposto aos cofres do Estado. Ou seja, será o seu representante fiscal que terá a obrigação de assegurar a liquidação do imposto, a submissão das declarações periódicas e assim como a própria entrega do imposto aos cofres do Estado. Isto quer dizer que o mandato de representação fiscal não pode afastar qualquer uma destas possibilidades acabadas de referir. Ou seja, aquelas obrigações que decorrem do artigo 44 e do artigo 69b, ambos do Código do IVA, para os contribuintes residentes, também afetam os contribuintes não residentes. E quem as deve cumprir é, na verdade, o seu representante fiscal, na medida em que aquelas operações sejam consideradas estarem a ser realizadas no território nacional, nos termos do artigo 10 também do Código do IVA. Neste caso, a responsabilidade do representante fiscal é solidária, pois, nos termos do número 3 do artigo 33 do Código do IVA, portanto, ele assume efetivamente a mesma responsabilidade que recai sobre o devedor principal. Portanto, é ele que deve submeter as declarações e entregar o imposto aos cofres do Estado. E caso não o faça voluntariamente, em sede de cobrança coerciva, a Administração Geral Tributária pode atacar diretamente o seu património, mesmo antes de tentar atacar o património do devedor originário, conforme seria exigível nas situações em que a responsabilidade é meramente subsidiária.
Ou seja, nestas situações, a execução primeiro corre sobre o devedor principal e só depois de esgotado o patrimônio do devedor principal é que se recorre ao patrimônio do devedor subsidiário. Por fim, ficamos por aqui. Não se esqueça de pôr um like e de deixar o seu comentário. Obrigado e até a próxima.